Um dia, como qualquer outro, você acorda e se pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu realmente mereço tudo que eu tenho? As pessoas acreditam em mim, mas elas não sabem quem eu realmente sou. Eu tive sorte. Se em algum momento você já teve um pensamento parecido como esse, eu quero dizer o seguinte para você: você não é uma fraude. Você pensa, por que alguém iria ver o meu filme de novo? Eu não acho que eu nem sei atuar. Por que eu estou fazendo isso? Como vocês viram na imagem, quem proferiu essa frase é aquela atriz super famosa, Meryl Streep, super premiada, reconhecida internacionalmente com todos os seus prêmios, mas ela mostra que a síndrome do impostor pode acontecer com qualquer pessoa. Se aconteceu com a Meryl Streep, apesar de todo esse reconhecimento, por que ela não vai acontecer com pessoas mais simples, que estão vivendo as suas dinâmicas de vidas diferentes? Todos nós estamos sujeitos a esse pensamento tóxico que nos imobiliza e faz com que a gente não tenha convicção e confiança em nós mesmos. Na verdade, a síndrome do impostor ainda não está categorizada no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, principalmente utilizado aí pela nossa categoria de psicólogos e médicos e por aí vai. E hoje em dia, como todos sabem, existem diversas pesquisas acerca do tema, mas ele foi cunhado lá em 1978 por duas pessoas, que são as psicólogas Suzanne Imes e a Pauline Rose, PhDs, que estudaram aí nas melhores universidades dos Estados Unidos. É importante vocês terem ideia que o conhecimento acerca da síndrome do impostor já está sendo aí construindo há cerca de 40 anos. Então, é algo que realmente existe e acontece com as pessoas. E neste momento eu queria contar um pouco da minha história pessoal e do porquê eu estou conversando sobre isso com você. Porque de repente você assiste esse vídeo, você vê os meus stories e você me enxerga como um super-herói, alguém imune de problemas e alguém ultra feliz e realizado e contente, independente das circunstâncias. Afinal de contas, eu tive a minha trajetória de jornada do herói, então eu tô numa posição onde outras pessoas gostariam de estar. E por que eu seria infeliz por causa de onde eu estou? Esse é um assunto extremamente complexo e válido para a gente abrir a discussão. Durante muito tempo, eu passei por inúmeros desafios pessoais na minha vida familiar e que eu fui carregando ao longo das décadas todos esses transtornos mal resolvidos até o momento que eu cheguei na minha vida adulta. E na vida adulta, eu transformei tudo aquilo de insatisfação, carência, abandono, traduzi isso na minha vida profissional e fui trabalhar pra caramba. Por quê? Afinal de contas, eu estava em busca daquele reconhecimento que eu tentava encontrar quando eu era criança. E eu me entreguei de corpo e alma ao trabalho. E desde o momento que eu comecei a fazer os meus estágios, porque eu tenho formação em psicologia, até trabalhar com marketing digital, era normal eu ficar pelo menos 12 horas por dia trabalhando incansavelmente com isso, tentando encontrar os meus resultados. Olha que coisa interessante. Você pega suas dores, as coisas que você não processou muito bem e traduz isso numa velocidade profissional e de dedicação absoluta. É engraçado a gente pensar a relação de uma dor e de como isso traduziu em força para o meu profissional e o meu desenvolvimento, né? Mas em algum momento a conta ia chegar pelo fato de eu não ter resolvido esses problemas antes. E aí, alguns anos atrás, eu tive um episódio de síndrome do pânico, tive que fazer um acompanhamento psicológico para eu lidar com aqueles desafios. Só que o mais interessante, à medida que eu ia tendo todas as minhas conquistas, eu sempre tinha pensamentos de que eu não era totalmente capaz, que eu era sortudo, que eu não entendia por que as pessoas olhavam para mim e me viam como uma referência de alguém que estava tendo sucesso, porque no fundo eu não me achava merecedor daquilo. E isso é um tanto quanto perigoso, porque em alguns momentos eu me anulei dentro desse contexto psicológico extremamente tóxico e negativo
e eu não continuei produzindo da maneira que eu devia. Era engraçado, porque em alguns momentos eu dava toda a minha energia para a causa e em alguns outros momentos eu estava completamente anulado, sem conseguir saber o que fazer, com uma estafa mental muito grande, sem conseguir pensar em nada. E eu queria compartilhar isso com você, porque de repente você passa por isso. E se eu estou numa posição hoje que você gostaria de estar, é legal que você já pense como que você vai superar os seus desafios pessoais para você continuar crescendo e chegar aqui nessa posição de uma maneira mais íntegra, com saúde mental e mais feliz. É por isso que eu estou compartilhando essa mensagem com você. E se você realmente acredita que esse conteúdo é importante, que vai fazer diferença para você, para os seus amigos, os seus familiares, se inscreve no meu canal, porque eu vou continuar falando não só sobre empreendedorismo, mas também sobre saúde mental. Curte esse conteúdo, deixa seu comentário, a gente abre a discussão e a gente vai manter nesse relacionamento que eu também acho muito importante. Eu acredito que aqui no Brasil, principalmente na área de marketing digital, poucas pessoas estão falando sobre esses desafios mentais, sobre saúde mental, e eu vou ser uma das pessoas que realmente vai defender essa bandeira, tá bom? Duas coisas que colaboram fortemente para você desenvolver essa síndrome do impostor. Primeiro, são as exigências externas, e aqui eu chamo ela de exigência virtual, e as nossas exigências pessoais. O que seria cada uma? Uma vez que eu tenho um posicionamento público, e aí eu estou falando da minha experiência, galera, tenho um posicionamento público, eu tenho um Instagram que eu publico constantemente conteúdo a respeito de marketing digital, o que está acontecendo na minha vida, mais e mais pessoas começam a me enxergar com uma autoridade que eu ajudei a construir, afinal de contas eu estou me disponibilizando aí para isso, mas elas também têm expectativas que esperam que eu cumpra elas. E se eu não fizer um controle daquilo que as pessoas esperam de mim, do que eu realmente tenho como propósito de vida, eu posso me aprisionar nessas expectativas alheias. É muito fácil a gente se aprisionar na expectativa alheia, uma vez que eu vou estar produzindo coisas que as pessoas gostariam de ver. Só que aí que entra a nossa individualidade, e eu já manifestei isso algumas vezes nas minhas redes sociais. Eu vou falar de coisas que normalmente podem desagradar algumas pessoas e eu estou disposto a perder elas por isso. É interessante que você tenha a sua integridade a ponto de você excluir relações que realmente não sejam saudáveis para você. Por que eu vou querer só pessoas que acompanham o meu trabalho e são pessoas que eu estou ali só para agradar elas? Será que isso é realmente uma relação saudável? Ou se a pessoa consegue se conectar comigo em assuntos que fazem sentido para ela e eu também falo coisas difíceis, por mais que ela discorde, ela consegue separar aí e consegue continuar me acompanhando. Então eu estou tendo uma relação honesta com todas essas pessoas que estão me seguindo. Mas é muito fácil para quem está na posição como eu estou hoje e tantas outras pessoas que estão também, se aprisionarem nessas expectativas alheias, essas expectativas virtuais de todos esses seguidores. Importante você ter muito cuidado para você não cair nessa armadilha também, independente do tamanho aí de posicionamento online que você tenha, tá? Por outro lado, existem também as expectativas pessoais, aonde eu quero chegar, as coisas que eu quero conquistar, a minha autocobrança. Se o tempo inteiro eu me cobro performance, me cobro resultados, me cobro uma posição que eu não consigo ainda reconhecer tudo aquilo que eu conquistei, o que vai acontecer? Eu vou abrir os olhos e eu vou continuar me cobrando. O que você vai fazer hoje? Aonde que você vai chegar? Em nenhum momento eu vou parar para agradecer e reconhecer tudo aquilo que eu construí que já é legal. A gente também se torna refém dos nossos próprios pensamentos. E aí que entra a sua consciência para que no momento que isso aconteça, você se lembrar. Eu não sou fraco desse jeito que a minha mente está tentando me mostrar ou tentando me convencer que eu sou. Eu sou uma pessoa forte, eu cheguei até aqui. Eu quero chegar em outros caminhos, mas eu também sei admirar e reconhecer tudo aquilo que eu já conquistei. E se você não fizer isso, você também vai ficar refém das suas expectativas pessoais, da sua autocobrança. E isso realmente não é saudável. Eu daria 3 dicas para você começar a se livrar da síndrome do impostor. Primeira delas,
não se compare com as outras pessoas. Não pega o resultado de alguém, um lançamento, um estilo de vida que a pessoa tenha e você começa a se comparar, por que eu não tenho isso? Por que eu não cheguei lá? Pessoal, essa escada de comparação ela é infinita, independente do status social que você esteja. Se você, sei lá, tem um salário de 2 mil a 10 mil reais, quem está nessa faixa de 2 mil a 10 mil começa a vislumbrar os salários maiores e o estilo de vida das pessoas que estão acima daquilo, mas quem chegou em 10 começa a vislumbrar daquele que tem 20, e o que tem 20 começa a vislumbrar daquele que tem 50 mil, e assim vai, é infinito. Chega uma pessoa que se torna milionária, ela começa a enxergar na grama do vizinho que o vizinho tem muito mais milhões do que ela e faz muito mais coisas do que ela, porque o vizinho tem um jato, o vizinho tem um helicóptero. Então você o tempo inteiro começa a se comparar e você não tem consciência e presença para aquilo que realmente importa na sua vida, que é o que você tem hoje, que você está vivo, que você está morando bem, que você tem acesso a saneamento básico, água, luz, telefone, que são coisas essenciais para nós, que se tornaram extremamente básicas, que a gente não tem presença para elas, mas que em outros lugares tem pessoas que não têm acesso nenhum a isso, nem a saneamento básico. Tem gente morrendo porque não tem tratamento de água adequado. E a gente se esquece dessas pessoas, desses contextos, porque a gente sempre está olhando para pessoas que estão acima de um padrão social do nosso e a gente quer chegar lá. Então, o primeiro ponto, não comece a se comparar. Enxergue as coisas que você tem, que você construiu e continue focado dentro da sua própria jornada sem ficar se comparando, se colocando aí no lugar do outro. Aceita o seu sucesso. Saiba reconhecer as características que você tem na sua personalidade e toda a trajetória que você viveu e saiba admirar isso. Saiba olhar para a sua história e falar, pô, que legal que eu conquistei isso, que bacana, eu sou uma pessoa esforçada, eu estou me comprometendo com o meu propósito, aonde eu quero chegar. Não diminua os seus resultados, porque toda vez que você diminui os seus resultados, você começa a sabotar a sua própria mente para você se manter nesse círculo perpétuo aí de frustração. E você sempre vai se enxergar como um impostor se você ficar sabotando cada uma dessas pequenas conquistas que você teve na sua história. Outra coisa, ver tudo que você viveu como um aprendizado. Tanto o que você conquistou, quanto as situações onde você errou. Porque normalmente a gente não sabe valorizar as pequenas conquistas e hipervaloriza todos os nossos fracassos. A gente pega o fracasso e a gente começa a pensar, nossa, eu sou um merda, eu não fiz por merecer, toda vez que acontece uma oportunidade como essa, eu vacilo. E aí você hipervaloriza o negativo e todas as outras conquistas que você teve, você não dá bola para elas. E se toda vez você tiver esse tipo de comportamento, mais uma vez, você está se perpetuando aí nesse ciclo vicioso, onde você não consegue reconhecer as coisas boas que acontecem na sua vida. Então, tudo o que acontecer na sua vida, seja bom ou seja ruim, encare isso como um aprendizado, principalmente nos erros. Olha, vacilei, não quero agir mais desse jeito, mas como que eu poderia ter agido diferente? O que eu preciso aprender com essa situação? Se você não aprender com os seus erros, você vai continuar cometendo eles. Não adianta você falar que você está despreparado, que você é incapaz, que você não merece, porque rolou aquela situação com você e você não aproveitou ela bem, se você não aprender com aquilo e falar, pô, vou agir diferente na próxima vez. O que eu preciso fazer de diferente? Qual o comportamento que eu preciso mudar? Se você não tiver essa visão, você vai continuar errando. E eu aposto que você conhece tantos casos, não só na sua vida aí, familiar e tudo mais, talvez até na sua, tantos casos de pessoas que repetem os mesmos erros de forma contínua, sem que eles aprendam com eles. Porque uma vez que você aprender com seus erros, você vai evitar que você cometa eles lá no futuro. Eu tenho feito um processo bastante profundo que eu chamo de blindagem mental. Como que eu estou construindo essa blindagem mental para que uma vez que venham esses pensamentos aí da síndrome do impostor, eu consiga contê-los? Primeiro ponto, terapia. Você reconhecer que lidar com os seus problemas será muito mais prático e fácil se você abrir mão do seu ego e saber que você precisa de apoio.
e apoio profissional. A terapia ela tem uma função diferente do que de um amigo, onde você está contando uma história e compartilhando ali com o seu amigo. A terapia ela tem processo, ela tem técnica e principalmente o profissional que está lá do outro lado, ele é uma pessoa neutra na sua vida. Ele não tem relação com você. Ele vai aplicar aquelas técnicas dentro do processo terapêutico para facilitar o seu desenvolvimento. Então a relação do terapeuta com o cliente não é uma relação de amizade, e sim de alguém que é neutro, que está utilizando técnicas do processo terapêutico para facilitar o desenvolvimento da pessoa que está lá do outro lado. E ao mesmo tempo, a gente sempre tem que refletir sobre o nosso ego e sobre a humildade. Se lembrar constantemente que a posição que você está não tem nada de surpreendente ou não te faz melhor do que qualquer outra pessoa. Que você saiba olhar para qualquer pessoa dentro da sua família, do seu grupo social, dos seus amigos e pensar o seguinte: eu não tenho nada melhor do que ele. Eu construí as coisas na minha vida que me fizeram chegar até este ponto, mas eu também estou sujeito a qualquer coisa que aconteça na vida daquela pessoa, porque eu não deixo de ser um ser humano, eu não sou um super-herói. O tempo inteiro, principalmente por conta das ondas das redes sociais, do assédio e tudo mais, vai se criando essa casca do super-herói, que aí as pessoas caem no engano de acharem que elas são especiais. E olha que loucura, ao mesmo tempo que ela acha que ela é especial, no outro dia ela acorda se sentindo uma impostora. Olha que fantástico, isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Então a gente sempre olhar e saber vivenciar experiências da melhor maneira possível. Se eu estou com alguns amigos que eu estudei lá no meu ensino fundamental, em colégio público, eu tenho uma vivência, uma presença com eles real, assim como qualquer outro amigo, eu estou fazendo uma viagem internacional, curtindo aonde eu estiver, e eu tento aproveitar a minha vida de forma consciente, da melhor maneira possível. Não tem situação melhor ou pior. Eu me sinto bem em qualquer um dos casos. Eu me sinto bem. E isso que é importante, não cair no engano aí de se achar especial e sempre lembrar que você é igual como qualquer outra pessoa. Lembrar também que você tem uma força interior, que essa força existe dentro de você e que por mais que você entenda, talvez o momento que você está se sentindo fraco, incapaz, que você tem essa centelha divina dentro de você, que você tem essa energia, essa potência que pode te mover e superar todos os obstáculos da sua vida. Infelizmente, a gente não consegue tirar alguém, por exemplo, de uma depressão, porque no final das contas, só aquela pessoa, dentro das suas vivências e das suas próprias capacidades, reflexões, ela vai conseguir chegar a essa conclusão que ela precisa sair daquele momento e com ajuda profissional. Agora eu, como um amigo, como um familiar, eu não consigo tirar alguém da cama. Por mais que eu tire ela ali do momento, ela vai acabar voltando. A gente tem que se fazer presente para ajudar os outros, mas a força interior daquela pessoa que vai tirar ela daquela situação. E você se lembrar que você tem força, que essa força existe dentro de você, ela é inata e está com você. E que você é capaz de superar qualquer obstáculo. Olha, e se você conhece alguém que precisa escutar essa mensagem, compartilhe esse vídeo com ela. Você sabe que o meu canal aqui, a gente fala muito sobre marketing digital, sobre negócios online, mas eu quero trazer em pauta esse tema sobre saúde mental que eu considero muito, muito importante. E de repente esse vídeo pode fazer toda a diferença para essa pessoa. E é o seguinte, uma vez que a gente começa a discutir mais esses temas, a gente está promovendo saúde mental para o mundo. Se eu estou gravando esse vídeo, compartilhando a minha experiência com você, e você aí do outro lado, talvez está passando por um momento difícil, um desafio, eu estou tentando fazer a minha contribuição do mundo valer, a minha contribuição para esse momento que eu estou existindo aqui, que eu estou podendo colaborar para a construção do mundo. E se você está escutando e fizer a diferença para você, eu estou muito feliz, eu fico muito contente. Mas também a gente tem que ter esse compromisso de repassar a mensagem. Talvez tenha alguém que está muito mal, que precisa escutar que ele não é uma fraude. Vamos compartilhar esse conteúdo com ele, tá bom? Esse é o compromisso que eu queria criar com você. Se você assistiu todo esse vídeo, compartilha ele com um amigo, uma amiga, com um familiar, alguém que você considera importante. E se você gostou desse conteúdo, queria te fazer um convite aí mais uma vez para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, mandar um direct lá no meu Instagram
o Volpone Rodrigo. Vou ter maior prazer de conversar com você sobre esse assunto. Confesso que eu sou apaixonado aí por psicologia, né? Afinal de contas, estudei, né, essa área. E é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.